Olá, estudante! Professor Leonan Rodrigues, de História, aqui com as atividades curriculares complementares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Aqui no nosso canto direito está a intérprete Edna, que comigo iremos conduzir essa aula. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. O nosso conteúdo de hoje fala sobre culturas, identidades e transformações tecnológicas. E o nosso tema é o feudalismo. Importante período da história para nós entendermos essa passagem, que geralmente você vai observar nos livros didáticos de um mundo antigo para um mundo depois dito como moderno. Ou seja, quando você tem lá no finalzinho do feudalismo com a ascensão de uma nova classe social que era a burguesia e o capitalismo. Então hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a construção desse feudalismo, como é que ele se deu, o que foi que ocorreu para que esse momento que nós estaremos estudando, ele floresceu, principalmente que nós estamos falando aqui dentro do continente europeu. Claro que você também tem um momento como este, ou próximo a este, em outras regiões do mundo, na própria América, na África, na Ásia também. Mas hoje vamos estudar aqui nessa aula, nesse vídeo, vamos estudar sobre o feudalismo. Então vamos verificar por que ocorre esse processo de transição com o finalzinho ali do Império Romano e a ascensão desse feudalismo. Vamos então. Bárbaros estrangeiros. Então, para os romanos, eram povos que não partilhavam da cultura greco-romana. Viviam em clãs, economia agrícola pastoril, não tinham propriedade privada, praticavam a pilhagem, sociedades guerreiras e religião tradicional politeísta. Então, olha só, muito cuidado com essas expressões, essas palavras. Eram bárbaros, porque eram sanguinários, aquelas pessoas que chegavam, matavam, faziam, aconteciam. Bom, não é bem assim. Isso para os romanos. Todo o povo que era contrário a essa cultura greco-romana, eles então colocavam que eram bárbaros, pessoas que não estavam, claro, bebendo ali da sua mesma cultura. Então é importante entender que quando a gente diz essa expressão de bárbaro, não quer dizer que eram violentos, não tinham cultura, sanguinários, mas eram povos que estavam dentro ali do que nós chamamos de continente europeu e que começam a descer no território para as regiões que outrora foi ocupada pelo Império Romano. Então o Império Romano começa a cair, a ruir, e então estes povos começam a ocupar essa região. E são povos que são diferentes, sim, da cultura greco-romana. Então são povos que têm uma outra dimensão econômica, social, política, de organização. Então é diferente mesmo. Por isso que é um importante marco dentro do estudo do feudalismo. Estes povos indo-europeus, muitos deles, eles vêm para esse território ocupado outrora pelo Império Romano e agora passam a ter outras relações sociais, econômicas, políticas, principalmente por conta da divisão que eles então vão estabelecer, que é a partir dos clãs. Então é entender que aquela estrutura que nós até então estamos observando, que você tem a formação de cidades-estados na Grécia Antiga e na própria Roma Antiga, no Império Romano, começa a ruir, começa a desaparecer. É uma das marcas que nós vamos entender dentro desse processo. E aí o que acontece? Você tem um florescimento das cidades, mas agora com estes povos que adentram esse território, nós vamos ter um outro processo, um processo mais de ruralização. Mas vamos entender um pouco mais no decorrer desta aula. Vamos para frente. Então, os bárbaros e os romanos. Os primeiros contatos entre os bárbaros e romanos datam da época de Otávio Augusto, século I depois de Cristo. Então, os bárbaros assumiram funções de proteção das fronteiras do Império. E no século IV, os bárbaros se deslocaram em massa para os territórios do Império Romano, de forma pacífica ou com lutas e massacres. Então, o primeiro contato não foi um contato de invasores, foi um contato de parceria, foi um contato em que o Império Romano se utilizava desta mão de obra. Então, estes povos que chegam nesses territórios, eles chegam de boa, eles chegam e não invadem em muitos casos. Agora, em outras situações, eles precisavam ter, sim, esse momento de guerra, de luta, de conflitos, e aí vemos alguns massacres.
mas eles não entram no território forçadamente, por completo. Uma boa parte entrou dentro de um sistema de parcerias, vamos assim dizer, com os próprios romanos. Então, eles já se utilizavam no trabalho destes povos. Só que com a saída, né, da história, vamos assim colocar, do Império Romano, esses povos, então, começam a ocupar maior parte desse território e começam também a imprimir a sua própria cultura. Entendamos, gente, que quando você tem um povo e ele se direciona a um outro território que encontra, né, um povo com sua cultura e sociedade, a tendência é uma mescla ou a substituição, mas nunca vamos ter, de fato, de forma genuína, a permanência de todos os traços culturais daquele povo que está no território e aquele que chega. Então é importante perceber isso. Claro que aquele que chega traz suas influências, mas elas não são absorvidas por completo por aqueles que já estão. Mas vamos entender um pouco mais à frente como é que esses povos começam, então, a imprimir a essa cultura. Fatores que explicariam a migração dos povos bárbaros: aumento demográfico, atração exercida pelos ricos territórios romanos e ataque dos hunos, um povo de origem mongólica. Então, por que eles se deslocam? Por que esses povos, ditos bárbaros pelos romanos, chegam no seu território? Então, primeiramente, a questão demográfica. Eles ficaram numerosos e precisavam ter um espaço para plantar, para colher, para sobreviver. E aí eles também vinham fungido, né, aí dos hunos, que eram povos que, de fato, né, guerreavam pelo território. Então, eles deveriam ocupar um outro território. Então, chegaram no território ocupado outrora pelo Império Romano. Então, esses são alguns pontos. Não quer dizer que são satisfatórios por completo. Ou seja, você pode encontrar outras explicações para que esses povos também cheguem a este território. Essas aqui são as que nós iremos encontrar de uma forma mais geral, ampliada, dentro dos nossos livros didáticos, dentro da historiografia que estuda esse momento do feudalismo. Mas podem existir outros elementos que propiciaram essa ida destes povos para o território que outrora era o Império Romano. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre esse momento aí do feudalismo com esses povos. E aí nós temos, dentro dessa perspectiva, o Império Carolíngio. É o governo de Carlos Magno, que é o renascimento carolíngio, que incentivava a educação dos nobres, que é a criação da escola palatina, o estímulo às atividades intelectuais, nos mosteiros, que eram os monges copistas, e o estímulo à produtividade agrícola, às práticas mercantis e à expansão militar. Com a derrocada ou queda do Império Romano, nós iremos ter sempre a tentativa de um retorno para esse império. O Império Carolíngio, ele se faz, nesse sentido, aquele que tenta resgatar a cultura, aquele que tenta resgatar os princípios econômicos, políticos, de organização do antigo Império Romano. Então, é um Império Carolíngio que tenta ainda sobreviver a essa cultura, em meio, claro, a ocupação desses povos ditos pelos romanos enquanto bárbaros. Então, o Império Carolíngio, ele tenta renascer, né, dentro da perspectiva do que era o Império Romano nesse novo momento. Bom, claro que isso vai ser bastante dificultoso, por conta exatamente de que o território já estava amplamente ocupado por outros povos. Havia já essa ruralização. O campesinato já aparecia muito claramente dentro das relações, né, de servis, dentro das relações de trabalho, na produção mesmo agrícola. Mas mesmo assim, né, Carlos Magno tentou fazer com que ainda os resquícios do Império Romano prevalecessem. Mas nós vamos entender que isso não vai de fato acontecer. Mas é uma tentativa assim política, né, econômica e social, cultural principalmente, manter ainda as raízes do Império Romano, né, claro, dentro de uma ótica agora de Império Carolíngio. Mas vamos para um pouco mais para frente. E aí nós temos a formação do feudalismo. Então, depois da nova onda de migrações na Europa Ocidental, entre os séculos IX e X, intensificaram-se a ruralização, o enfraquecimento do poder central, o fortalecimento da nobreza, a expansão da servidão e os laços de dependência pessoal. Então, olha só, gente. Nós saímos do Império Romano, você tem, então, a vinda de vários povos que não ocuparam aquele território anteriormente, mas estavam ocupando agora, em sua maioria. Eles trazem os aspectos culturais, os aspectos econômicos, sociais,
E você tem ainda uma tentativa de fôlego com o Império Carolíngio, que ainda, claro, não se resolve. E então você, de fato, tem esse enfraquecimento do poder central. O Império Carolíngio, com Carlos Magno, é um poder central que tenta se manter, mas ele não consegue. E aí, por ele não conseguir, você cada vez mais mergulha dentro desse aspecto de um novo período chamado feudalismo. Ou seja, os modos operantes desse novo momento são diferentes daquilo que nós temos assistido durante o mundo antigo, principalmente com o Império Romano. Então agora a ruralização, os laços de dependência, o enfraquecimento da própria nobreza são evidentes. E aí você tem uma fragmentação do território. Nós não temos mais aquele grande, imenso, vasto território na qual um poder central é que comandava todos. Agora você tem partes. O território é partilhado. O território ele não é mais somente de uma pessoa que dominava socialmente, economicamente e religiosamente todos. Agora cada um vai ter suas próprias normas, suas próprias leis. Esse é o momento do feudalismo que nós encontramos a fragmentação, não somente territorial, mas culturalmente falando, socialmente falando e economicamente falando. Isso, claro, vai ser muito bem visto no processo de ruralização e também da própria servidão que se aplica ali. E aí atende para uma questão, nós não temos escravização nesse período. Só desapareceu aqueles que eram escravos, bom, ainda você mantém alguns focos dentro desse princípio, mas aqui os laços são de servidão, as relações são de servidão. E os laços também que vão acontecer dentro dos próprios nobres, que estão enfraquecidos e precisam se fortalecer, marcam também esse período chamado de feudalismo. Vamos para frente. Constitui-se o feudalismo, os laços pessoais entre nobres, estabelecidos pela relação de vassalagem. E as instituições romanas, colonato, mais as tradições germânicas, comitados e benefícios. Ou seja, você tem então agora uma junção. Os povos germânicos, que são muitos desses povos que são colocados enquanto bárbaros pelos romanos, que trazem sua cultura com aquilo que restou do Império Romano. Então você junta esses dois elementos e você tem um terceiro, que é que vai dar tônica desses laços, dessas relações que nós vamos ter nesse período chamado feudalismo. Então é importante perceber que os próprios nobres começam a ter, claro, olha, qual é o benefício que eu vou ter em ter uma relação com aquele outro nobre? E a mesma coisa, vice-versa. Ou seja, não era feito alguma coisa em relação à questão econômica, social, de qualquer forma. Existiria, claro, benefícios. E isso é importante para nós entendermos que a partir desses benefícios, a partir dessas concessões, do meu território ser ocupado por determinado nobre, dele utilizá-lo, dele fazer um processo de produção agrícola, tudo isso existia dentro de um processo de comitados. Tudo isso fazia parte também de um processo de benefício. Então, dentro desse sistema que ainda, de uma certa maneira, vigora desde os romanos, mas que os povos germânicos trazem também de novidade. Vamos para frente. E aí nós temos, então, o suzerano e o vassalo, que são dois aristocratas que há obrigações recíprocas. O suzerano cede um benefício, um feudo, em troca de fidelidade. O vassalo faz homenagem e juramento de fidelidade, em troca recebe benefício do feudo. Então, o que é o feudo? O feudo é um pedaço, uma porção de terra. Então, eu tenho muitas terras, eu vou então, enquanto suzerano, eu vou então ceder um espaço, um feudo, uma parte desse meu território para um vassalo. E ele, claro, além de ser fiel a mim, além de proteger a minha família, ele precisa, claro, ter as obrigações, que nós vamos já entender quais são essas obrigações. Mas este vassalo, ele tem que jurar fidelidade. Então vejam que esses dois aristocratas, desse momento, eles têm laços nesse sentido, de que eu possa dar o benefício, alguém recebe, mas ele tem que ter uma retribuição desse benefício. Então, essa é uma relação existente dentro do processo de feudalismo, principalmente por conta dessa fragmentação. Vamos um pouquinho mais para frente. Então, a organização do senhorio. Você tinha um manso senhorial,
trabalho gratuito dos servos, a corvéia, e a produção pertence ao Senhor. O manso servil, lotes cultivados pelos servos, parte da produção é entregue ao Senhor, talha. E o manso comum, terrenos baldios, bosques, áreas de pastagem, os recursos podem ser retirados por todos os moradores do senhorio. Então, esse feudo, ele tinha uma organização. Então, ele tem um manso senhorial, eu sou servo, então eu vou trabalhar nesse manso senhorial. A produção agrícola daquele manso não fica para mim. Ele vai para o senhor, que é a corvéia. Era um imposto que o senhor dava aos servos. Então, eu teria que trabalhar. Era um trabalho compulsório. Eu precisava trabalhar, eu precisava produzir, porque esse feudo senhorial ia alimentar a sua família, o senhor feudal e a sua família. O manso servil servia para mim, enquanto servo, me alimentar, sobreviver. Mas eu também tinha que tirar uma parte da minha produção agrícola e dar para o senhor do feudo. E esse senhor do feudo, ele me cobrava, que era a talha. E ainda existiam as áreas comuns, pântanos, boxes também, poderiam ser ali utilizados por todos. Mas observem que eu produzo para mim e para o senhor feudal, pagando esses dois impostos, a talha e a corvéia. Então, essa é uma relação. Não tem escravização aí, gente, mas eles eram servos. E, enquanto servo, eu teria que estar dentro dos ditames, das regras do senhor feudal. E essas regras variavam. Pesos e medidas variavam. Por quê? Porque cada espaço desse, o senhor feudal é que dominava economicamente, socialmente, religiosamente, porque tinha a igreja, claro, católica naquele momento, e que comandava também, mas não tinha a força, e era utilizada essa força também pelo senhor feudal. Vamos para frente. A sociedade feudal dividia-se basicamente em clero, nobreza e campesinado. Na visão da igreja, era a vontade de Deus. Os que oram, os que lutam e os que trabalham. Então, a estrutura social era rígida e hierárquica. Então, era uma sociedade muito bem dividida hierarquicamente. Então, você tinha lá os nobres, o clero, e você tinha os servos, o campesino. E esse campesino, ele sabia que ele tinha que trabalhar, porque a igreja reforçava isso. Olha, tem uns que só oram, que são eles, claro, a igreja. Uns que só vão guerrear, que são os nobres, para a defesa desse território. E vocês têm que trabalhar. Trabalhar para aqueles que oram, trabalhar para aqueles também que guerreiam. Ou seja, a função do trabalho era para estes, e a ideia do trabalho era para estes que eram pessoas, claro, que estariam dentro dessa estrutura social, numa base, na base da pirâmide. Vamos para frente. O clero, membros da igreja responsáveis pela preservação da fé e dos valores da sociedade cristã, a nobreza, a elite política da sociedade responsável pela defesa militar do mundo cristão, os camponeses, a maioria da população, responsável pela produção de alimentos, e os vilões, trabalhadores livres, que vagavam pelos senhorios em busca de trabalho. A economia, a agricultura era a base da sustentação da economia feudal, e o feudalismo manteve alguma atividade comercial, apesar da falta de moeda e da tendência dos senhores, ali de autossuficiência. Então, nós não podemos dizer que não existia comércio. Nós podemos dizer que o comércio era restrito, fraco. Não existia também a amplitude de circulação de moedas, mas existia alguma troca, algumas moedas. Então, a gente pode até dizer, e vocês vão encontrar isso nos livros, que o feudalismo era monetário, não tinha moedas. Beleza, não tinham, mas isso não quer dizer que não existia em algum outro lugar. Beleza? Vamos para frente. Bom, chegou a hora do nosso exercício. Enem 2019. A cidade medieval é, antes de mais, uma sociedade da abundância, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, onde se articulam o artesanato e o comércio, sustentados por uma economia monetária. Olha só o que está nos reportando essa questão, falando de comércio e falando também de sistema monetário. Vamos para as alternativas. É também centro de um sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso da beleza.
E ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças, o que é guarnecido por torres. Le Goff. No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre ampliação das atividades urbanas e A. Emancipação do poder hegemônico da realeza. B. Aceitação das práticas usuárias dos religiosos. C. Dependência da produção alimentar dos campos. D. Superação do ordenamento corporativo dos ofícios. E letra E. Permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. Então, a resposta certa aqui, gente, é a letra E. Porque, de fato, embora nós não tenhamos mais o Império Romano, as muralhas, aquilo que cercava, mas foi necessário que cada feudo, cada parte desse território, pudesse ter, sim, suas muralhas, contra o ataque de outros povos. Bom, a nossa aula chega aqui ao final. Não esqueça, de acompanhar todas as outras aulas que estão dispostas na plataforma Gonçalves Dias. Também segue lá no Instagram e você tem novidades. Lembrando também a vocês que nós temos os materiais que complementam essa aula, que são mais questões e orientações. Então vá lá, bons estudos e até a nossa próxima aula.